Oi, Cid. Oi, Mari, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Que bom. Trancado em casa, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? É o jeito, né? Se Deus quiser, vai acabar logo isso. Vamos torcer. Vai, vai. A gente vai voltar ao normal daqui a pouco. Aham. Bom bom te ver. Bom te De ver volta no Rio. também. É. Agora, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, né? Mas as Aham. lives estão sendo muito boas. Eu tenho acompanhado as lives que você tem feito e eu tenho gostado bastante. Acho que os alunos também, né? Porque essa troca de poder perguntar as coisas para os professores, essas questões mais atuais são muito importantes de serem debatidas. E o pessoal que está firme nos estudos, eles têm muitos É. questionamentos, eles mandam muita mensagem, né? Muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, nunca pensei nisso, vou procurar, porque é O, o, muita coisa. o bom do aluno estudando é que ele tem imaginação, né? É, Ele fica pensando nas mais mirabolantes teses, assim, coisa que a gente nem pensou ainda. é verdade. Mas o bom é que faz a gente pensar também, né? É, a gente também era assim, né, Cid, estudando para o concurso, Ah, lembra? eu lembro. Eu me lembro que eu estava estudando para o concurso e ficava procurando chifre em cabeça de cavalo também. Aham, é normal. Não, mas é Legal bom, é também. bom. O Tô pessoal vendo interessado bastante. assim, muito bom. É. E eu também tem bastante gente que a gente já conhece, né? A Luísa, a Natasha também tá on. É, É, várias pessoas bacanas. Paula, a Juliana Paula, concurseiro. Ai, que bom, gente. tem o pessoal que é público cativo aí, tá sempre aí. Verdade, verdade. Coisa boa, né? É muito, muito legal. Mas Aham. vamos começar? Eu acho que já tem suficiente Vamos. para dar um stop. Vamos lá. Então vamos lá. Gente, boa noite a todos. Estamos aqui novamente, né, numa série de lives que a gente está fazendo, terça, quarta e quinta, 19h30, sempre pelo CBP Jur. Eu sou o coordenador do curso de pós-graduação de Direito Militar no CBP Jur, então a gente está fazendo essas lives até para vocês poderem conhecer os professores, né, que dão aula tanto na nossa pós online quanto na pós presencial. Aliás, a online está rolando, quem quiser, tiver interesse, entre em contato lá com o CBPJ, fala com a Márcia, com o Braulio, e já pode começar a assistir. A presencial vai depender do coronavírus deixar a gente começar, né? Vamos ver quando que isso vai dar agora, né? Verdade. Espero que logo. E hoje a live é muito especial porque eu tô com uma amiga muito querida, aqui, minha irmã do coração, doutora Mariana Aquino, que é juíza federal aqui no Rio de Janeiro também, na primeira auditoria, aqui da primeira CJM. Somos vizinhos de sala, inclusive. E aqui a gente está hoje para falar sobre o procedimento especial de deserção, né? Então a gente vai trocar algumas ideias sobre alguns tópicos que a gente tem aqui para tratar, né? Principalmente os pontos mais polêmicos e mais importantes da deserção. E para começar, eu já vou dizer assim que o CPPM ele trata lá no título 2 de processos especiais, né, e fala da deserção, insubmissão, fala até de habeas corpus, de restauração de auto, mas na verdade não são processos especiais, na verdade é o procedimento que é especial, né? Então, já a primeira ressalva que a gente faz é que é o procedimento que é especial, que temos procedimento de deserção e insubmissão, que são os dois crimes no Código de Processo Penal Militar que tem um tratamento diferenciado. Todos os outros crimes são tratados do procedimento de forma ordinária, né, procedimento ordinário. A deserção e a insubmissão são tratados de um procedimento totalmente especial, bem diferenciado. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Mari, boa noite, bom te ver aqui. Já Boa noite, começa meu falando querido. aqui. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, o convite. Cid, você sabe que é uma pessoa especial, mora no meu coração, é meu irmão, é padrinho do meu filho. Nós somos vizinhos de Sim, sala, vizinhos de casa, é, tudo pertinho, né? verdade. Compadres, então eu estou muito feliz de estar aqui. A gente está dividindo essa live e também nós tomamos posse juntos e nós temos uma história também de superação em concurso. Então é uma honra Temos estar o aqui mesmo falando tempo de. com você. Sim, exato, certinho, né? Tomamos posse juntos. E é uma honra estar aqui com você e também podendo, assim, distribuir esse conhecimento que a gente adquiriu, né? Até não só teórico, mas na prática também. E todas essas inquietações, esses questionamentos que nós tínhamos antes, agora nós temos outros também, né? Na prática, atuando. E é muito bacana poder trocar com você essas questões, essas dúvidas, que a gente tem isso, né? Eu, você, a Natasha, vários colegas, o Cláudio, o Carlos Henrique. A gente pode trocar essas informações e é muito bacana poder ter essa troca e essa amizade, esse companheirismo. Então, eu agradeço muito o convite.
E eu acho que é bacana assim, a gente trazer uns pontos mais polêmicos, porque o procedimento especial de deserção tem muita coisa para falar. E a gente tem só 1 hora, né? Então, eu acho bacana a gente elencar aquelas situações que geram mais inquietação, mais questões, mais dúvidas, para que nós possamos dar a nossa visão para os alunos. Eu acho que é importante. E é engraçado que o procedimento de deserção, ele fica um pouco esquecido, porque todo mundo pensa mais no procedimento de forma ordinária, que tem as fases mais demarcadas, ele é mais complexo do que o procedimento de deserção, que é um procedimento mais reduzido, os atos são eles são conjuntos, normalmente é numa sessão só que a gente resolve tudo. Então, é um pouco diferente. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, sim. Então vamos lá, vamos começar. Vamos Vamos começar, lá. que nem me disse, vamos começar do começo? Então Vamos. vamos começar do prazo. Como é que conta Sim. o prazo de deserção? Vai lá, que muita gente Pois é. se atrapalha. Muita gente tem essa dúvida. Eu acho que é super importante nós falarmos sobre isso, porque a gente viu isso até fazendo o nosso estágio, né, no curso de formação. Quando pegávamos aquelas IPDs, Instruções Provisórias de Deserção, às vezes a OM fazia a contagem errada no termo e excluía aquele militar um dia antes, o que acabava tornando atípico fato. E, salvo engano, essa questão caiu até na segunda fase do Ministério Público Militar. Não sei se você lembra, Cid, mas no concurso, lembra que caiu? Aí, Foi justamente isso. Então, assim, vocês têm que saber fazer a contagem correta para poder saber se realmente o crime se consumou ou não, né? Então, na verdade, para mim, a forma mais didática, a forma que eu acho mais fácil de contar é você pegar o primeiro dia que ele se ausentou e somar 9, e aí vai estar consumado aquele crime. Só que como a é que a Marinha lei ensina faz? assim, né? A A Marinha A ensina Marinha. assim, naquele manualzinho, a cartilha da Justiça Militar da União, que é aquela cartilha bem didática também, explica mais ou menos assim, porque pega também a contagem do livro do Dr. Jorge César de Assis, que ele faz um quadrinho lá e explica direitinho. Mas o que eu acho que causa confusão é que fala assim, 24 horas após a falta, inicia-se o Sim, período de ausência. Então, eu acho é. que isso que faz as pessoas confundirem. Porque eu simplesmente esqueço aquela questão da ausência, eu penso, bom, faltou o primeiro dia e somo 9, né? Mas assim, em termos técnicos, o código fala 24 horas após a falta inicia-se a ausência e começa o prazo de graça. E aí É, ele vai a consumar 0 o hora do crime dia, né? a 0 hora do dia. E ele vai consumar o crime no 9º dia, porque o tipo penal fala ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve por mais de 8 dias e não por 8 dias, né? Então, eu acho que antes, eu não sei, você como diretor de secretaria que foi antes de ser juiz, certamente tem muita história para contar de tempo que Sim. eles excluíam antes e aí o juiz falava, poxa, isso daqui é fato atípico, não tem nem como receber essa denúncia, né? Teve uma época que o pessoal achava que mais de 8 dias era 8 dias e 1 minuto. Teve Tá até essa vendo? tese. Não, teve essa Aham. tese até no Superior Tribunal Militar. Assim, há muito tempo atrás se É entendia que mesmo. mais de 8 dias era 8 dias e 1 minuto. Aí que dava a confusão mesmo, né? Daí a confusão Aham. era um monstro. Aí depois, Sim. agora, há algum tempo, já que se foi o entendimento que mais de 8 é 9, né? É 9 dias. Sim, Então é sim. muito, assim, para ficar bem didático, a pessoa faltou, registrou a falta no dia 1º, a deserção dele vai ser dia 10. Pronto. Soma 9 nesse dia primeiro e pronto, 10. Eu acho que Ah, assim não resolveu. tem erro, né? Não tem erro. Assim, a pessoa já sabe que para consumar a deserção vai ser no dia 10, nesse caso, que ter faltado no dia 1º. Importante aqui a gente registrar que o termo de deserção pode estar errado, mas a exclusão está no dia certo. Também Que acontece. isso também tem implicação no processo, e eu já vi acontecer várias vezes, que a exclusão foi feita no dia certo, por exemplo, nesse Uhum. nosso exemplo, foi feita no dia 10, que tinha que ser, mas no termo constou, por exemplo, que foi até o dia 9 só. Sim. Né? A determinação era para excluir no dia 9, mas excluir no dia 10 certo. Não apaga o crime, né? É importante falar isso. Exato, é importante mesmo. Eu nunca peguei nenhum caso assim, mas realmente já deve ter acontecido, né? Muita história para contar, eu imagino. Mas como ele excluiu então no dia correto, aí daria para até retificar o termo, né? Porque a exclusão foi no dia correto. E o STM já tem até um entendimento já agora já bem consolidado da possibilidade de retificação do termo de deserção. Teve uma Uhum. época, um bom tempo atrás, em que se entendia que se errou o termo, acabou. Não podia Uhum. retificar. Era um documento judicialiforme, não podia ser retificado. Tinha implicação penal, né? Então Sim. já a pessoa já não responderia pelo crime de deserção. Hoje em dia, o entendimento já não. Pode retificar o termo, desde que a exclusão tenha sido feita no dia correto. Aliás, até porque o tipo do 187 fala ausentar-se por mais de 8 dias. E a pessoa continua, se ausentou por mais de 8 dias. Não Sim, importa eu que o acho termo que disse o mais errado. importante é a questão da exclusão mesmo, que isso gera implicação, né?
Porque se ele excluiu no dia correto, mas o termo está errado, é só um erro material, aí dá para corrigir. O problema é se o termo está no dia errado e a exclusão também, que era o que Aí, acontecia. Eles excluíam um dia antes, aí não tinha como, né? Fato atípico e pronto, não tinha como consumar a deserção. E acontecia muito mesmo. Mas hoje em dia acho que eles já estão ficando mais espertos com relação a isso, acho que já foi muito batido. Estão fazendo várias perguntas aqui, eu não sei como é que você quer fazer, Cid, você vai respondendo ou a gente vai falando e vai respondendo na medida do possível. Mas, gente, essa questão do 187 mesmo, é importante vocês atentarem para esse prazo, tá? Tem outras formas de deserção previstas no código que são importantes de vocês saberem, deserção especial e os outros tipos ali previstos, que vocês têm que saber também. Quando a gente fala muito em deserção, a gente pensa mais no 187, que é o mais comum, né? É o que ocorre com maior frequência. Aqui no Rio ainda a gente também tem aquele que perde o navio, né? Sim, que é essa deserção especial. Uhum. Aqui no Rio acontece até várias deserções especiais. Fora do Rio de Janeiro é mais raro. Mas aqui no Rio de Janeiro, como aqui a gente tem muita marinha, né? Muito... O contingente da marinha aqui é grande, a gente tem várias deserções especiais. A pessoa que perdeu o navio. É uma deserção imediata. Né? É verdade. E quando a gente estava fazendo estágio lá em Brasília, porque eu lembro, Brasília não tem muito marinha, né? Então a gente quase não tinha essas questões. Agora aqui no Rio realmente tem vários casos e é curioso, Cid, que, por exemplo, aqui eu já tenho um processo de deserção de oficial, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque lá em Brasília, até quando eu era assessora dos juízes, eu nunca tinha pego um processo de deserção de oficial. Só de praça, normalmente era praça sem estabilidade, era soldado. Ou no máximo, assim, um cabo, mas muito difícil. Agora aqui já peguei de suboficial, sargento, oficial, então a gente vê que tem bastante... Aqui no Rio, né, realmente tem. A gente abre o Código Penal Militar e tem... Né? Tem muito tem mesmo. Tem umas coisas bem diferentes, então. Mas só para arrematar essa questão que a gente estava falando aqui do termo de deserção, a ausência do termo de deserção não exclui o crime, mas o problema é que sem o termo de deserção você não pode prender, né? O termo de deserção é o documento indispensável para aprender. Mas tem um caso, até coloquei as perguntinhas nos meus stories, que eu acho bem interessante da gente falar. Eu vi, é por isso que eu estou falando. Pois é, no próprio Código Penal Militar, que tem um caso específico que não é necessário o termo. Eu até vou abrir aqui para vocês, para a gente ver o artigo direitinho. Peraí. Porque é o único caso, a meu ver, dos casos de deserção ali elencados, que não é necessário o termo. Deixa eu chegar aqui, passar para vocês direitinho, acho que é o 188.4. A gente sempre estudava essa exceção para a prova, né? Então, é bom passar... Porque o examinador, ele gosta disso, ele gosta das exceções, ele gosta dessas pegadinhas. Então, é muito importante que a gente estude isso. Exato. Aqui, ó, peraí. É 188, inciso 4. Na mesma pena, incorre o militar aqui, na mesma pena da deserção, né, do 187, consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Então, esse é o único caso que não vai ter o termo de deserção, porque não é necessário, não tem esse prazo, né, na verdade. O militar, a conduta dele é outra. É conseguir a exclusão do serviço ativo simulando uma incapacidade, tá? Eu, particularmente, na prática, nunca vi. Você já pegou algum caso desse, Cid? Não. E até estranho chamar de deserção, né? Pois é estranho, porque não guarda muita semelhança com o próprio tipo penal e com essa ideia, né, da deserção em si. Mas tem essa previsão e é esse caso aí que o termo de deserção ele é dispensável. Na verdade, não tem como fazer termo de deserção nessa questão específica, né? Nesse tipo específico. Não tem nem como documentar. Mas vamos lá. Falamos do prazo, falamos do termo de deserção, vamos falar do procedimento especial mesmo. Nós temos 3 procedimentos especiais de deserção. Né? Tem do praça com estabilidade e do oficial. Fala um pouquinho deles diferentes um do outro. Então, é muito importante que vocês tenham em mente a diferença entre eles. Com a questão do oficial, eu até ia falar para vocês que tem uma tabelinha no livro do professor Cláudio Amin que fala direitinho as diferenças, que eu acho bem bacana para vocês verem, para vocês estudarem. Mas se vocês forem analisar o código, tem a parte geral que fala como é que é o procedimento e depois eu tenho também uma tabelinha da sequência. Isso, é ótimo, né? A sequência, né? Eu também uso essa tabelinha da sequência porque é a sequência que muda. Isso, é a sequência que muda. Então, na questão do oficial em si, o oficial é completamente diferente das praças, né? Primeiro porque não tem inspeção de saúde. Então, só para explicar para o pessoal o que acontece. O militar, ele se ausenta por mais de 8 dias da unidade em que ele serve ou do lugar que ele deve permanecer. Aí, 24 horas após essa falta, é feita uma parte de ausência. Após essa parte de ausência, transcorre o período de graça, que é esses 8 dias, e no 9º dia lavra-se o termo de deserção.
Aí monta-se uma instrução provisória de deserção e é encaminhado para a auditoria militar. E aí o juiz federal da Justiça Militar vai analisar aquilo e vai dar vista para o Ministério Público Militar. No caso e aí, uma vez capturado, normalmente é assim, né, da praça sem estabilidade, uma vez capturado, ou que ele se apresente voluntariamente, esse desertor, que o código até tem uma crítica que as pessoas, os doutrinadores falam que chama de desertor, é muito estranho. Já chama porque de desertor, né? você já está praticamente, né, você está usando o termo, a mesma coisa que você falar, o homicida, o O estuprador, ladrão. é uma coisa meio surreal, mas é o termo, é a terminologia usada pelo código, nós podemos utilizar também, né, até para vocês saberem para a prova. E aí, uma vez que ele se apresente ou que ele seja capturado, se é a praça sem estabilidade, ele tem que fazer inspeção de saúde. Por quê? Se ele não for declarado não apto, ele é isento do processo, é arquivada essa IPD. Agora, no caso do oficial e da praça com estabilidade, é um pouquinho diferente. No caso do oficial, não tem a inspeção de saúde, o oficial é agregado do começo ao fim. A denúncia, o juiz recebe a denúncia e aguarda a apresentação dele ou a captura. Então, recebe a denúncia e aguarda. É isso que eu acho que é o mais diferente, né? Além de outra parte das testemunhas que nós vamos falar mais para frente, Cid, que eu acho que também é, não só de deserção de oficial, mas é uma questão que foi levantada até por alunos e eu achei interessante. E aí, como é que é? O sorteio do Conselho Especial de Justiça é feito após a captura ou apresentação voluntária daquele militar. Diferente de como é num processo ordinário, por exemplo. No processo ordinário, recebida a denúncia, já é feito o sorteio do Conselho Especial. Nesse caso, não. Nesse caso, o sorteio é feito após a captura e apresentação voluntária. Então, o juiz recebe a denúncia, fica esperando lá aquele militar, né? Na verdade, que agora é um civil, porque ele foi, né? Na verdade, nesse caso não foi excluído, não. O oficial fica esperando aquele militar retornar. E aí, quando ele retorna, ele se apresenta voluntariamente ou é capturado, é que é feito o sorteio do Conselho Especial. Então, isso é uma diferença também bem significativa para o rito ordinário na questão dos sorteios. Bom, da praça com estabilidade também não há inspeção de saúde. Ele fica agregado com a consumação do crime. Ele é revertido após a apresentação voluntária ou captura. Então, tem esses termos um pouco diferentes. Ele é revertido. O oficial também, né? O oficial também é revertido. Né? É revertido. E não há inspeção de saúde nos dois casos. E na praça sem estabilidade, que é o caso mais comum que nós temos, o militar é excluído, uma vez que ele pratica essa deserção, e aí se ele se apresenta voluntariamente ou é capturado, então é feita a inspeção de saúde, se ele for considerado apto, ele é reincluído, e se ele for considerado inapto, aí então o Ministério Público pede o arquivamento da instrução provisória de deserção. Tá? Essas são as diferenças maiores, assim, que eu acho, em linhas gerais. Cid, eu não sei se você lembra de outras para trazer. Até vou falar a minha sequência para o pessoal entender assim, como eu fiz para estudar e como eu uso até hoje, né? Importante também dizer que, na verdade, daí a pessoa fica isenta de processo. É um termo diferente que se usa, né? Quando o desertor, ou o pretenso desertor, ele faltou mais que os 8 dias lá, mas na hora que ele foi capturado ou se apresentou voluntariamente, foi considerado incapaz, então não pode ser reincluído. Ele fica isento de processo. É esse o termo que o código usa. Bom, deixa eu falar só a sequência para o pessoal entender como que eu visualizei isso. Deserção de praça sem estabilidade é exclusão, captura ou apresentação, inspeção de saúde, reinclusão, denúncia. Essa é a sequência lógica. Sim. Deserção de praça com estabilidade é agregação, porque ele é estável, então ele não é excluído. Aí captura ou apresentação não tem inspeção de saúde, não necessariamente. Reversão, denúncia. Já a deserção de oficial é agregação, denúncia, olha que diferente. Recebimento da denúncia, aguarda, depois captura ou apresentação voluntária, e daí reversão para sorteio do conselho e o processo. A ordem é que muda bem diferente uma outra. Mas, assim, esses são os pontos principais para quando a pessoa vai fazer a prova, ou quando vai pensar nos 3 procedimentos especiais, o que diferencia um do outro. Sim. O que diferencia justamente essa sequência. É bem importante isso mesmo, porque nesse caso de deserção de oficial, ficar lá aguardando que ele retorne, né? Você já recebe a denúncia e fica aguardando, muda completamente. A gente está tão no automático da deserção da praça sem estabilidade que tem que ficar atento mesmo a esses detalhes. E principalmente o candidato, na hora de ter que fazer uma peça, alguma coisa, saber como é que tem que proceder no concurso para promotor de justiça, por exemplo, né? No último concurso do MPM... Oi, Cid? Principalmente no concurso para promotor, que vai ter que denunciar, por exemplo. Exato. Então tem que ficar ligado nessas coisas. No último concurso para o MPM caíram, sim, algumas questões de deserção, porque como é
um procedimento muito especial, muito específico e diferente, né? Na verdade, ele é um rito sumaríssimo, tem redução dos prazos processuais, enfim, ele é completamente diferente do rito ordinário. Então, vocês têm que estar muito ligados nessas diferenças, tá? Estão pedindo aqui, professor, faz a tabelinha pra gente. Essa tabelinha, depois eu faço. Isso, Eu vou fazer a põe no tabelinha e vou Instagram. publicar no meu Insta. Isso, publica no seu Insta, porque ajuda bastante, Cid, para eles saberem, assim, direitinho a ordem, né? Direitinho de cada Essa processo. ordem que eu falei, eu vou publicar lá no meu Insta. Daí o pessoal vai poder pegar lá a tabelinha para visualizar bem como é que é a sequência de cada um dos 3 procedimentos. Vamos Ótimo. lá. Seguindo, a gente falou que reincluiu. Vamos pegar o processo, então, mais comum. Praça sem estabilidade. Praça sem estabilidade. Reincluiu. Vai ter processo de deserção. Agora, vamos falar de um outro problema. E esse é um problema. Essa é uma discussão grande. Condição de procedibilidade, condição de prosseguibilidade. Diz aí, Mari, qual que é a diferença entre um e outro e qual que é o entrave que tem nesse negócio aí? Quando eu penso na deserção, o que mais me vem à cabeça é isso, porque é um tema tão debatido, né? Tão debatido, tão polêmico. Por quê, não gente? Se entende. Não. E cada hora muda o entendimento e não sei o quê. E aí a gente editou, né, enunciado das jornadas, que eu vou falar um pouquinho aqui. Porque eu até, assim, às vezes, eu evito de falar os nossos enunciados, porque eles são completamente, a maioria, né, contrários ao STM. E eu fico com receio de confundir a cabeça do aluno, mas é importante a gente falar. É importante para ver o raciocínio, né? Exato, para ver o raciocínio, que não é uma coisa unânime, uniforme, né? E que tem um entendimento contrário. E aí, por isso é importante a gente falar. Bom, condição de procedibilidade. Então, para receber essa denúncia, aquela pessoa ela tem que ter readquirido essa condição de militar, o prazo sem estabilidade. Então, ele tem que ser reincluído. Então, o juiz só pode receber essa denúncia depois que ele for militar novamente, que ele tiver sido reincluído. Até aí tudo bem, não tem divergência, está no código, isso está expresso, não há problema. A questão é com o prosseguimento do processo, que aí vem a condição de prosseguibilidade. Por quê? O tribunal, há um tempo, entendia que para continuar o processamento, né, daquele feito, esse militar ele tinha que continuar com essa condição de militar até a execução. Ou seja, tinha que passar todo o processo e até Por 20 anos pensavam assim. Pensavam assim. Aí, de repente, eles mudou a composição, enfim, eles mudaram o entendimento e passaram a entender que o militar, mesmo que ele perca essa condição no curso do processo, não existe essa condição de prosseguibilidade. Vai continuar sendo crime propriamente militar, vai continuar sendo julgado pelo conselho, não há necessidade desse status de militar para continuar. Porque o que acontece? Com a primeira instância, eu posso falar aqui no Rio, principalmente, né, que é onde a gente atua, e também até pelo próprio enunciado da jornada, que, assim, na época, houve até uma certa discussão, mas a grande maioria dos juízes votaram nesse sentido de que existe essa condição de... existe essa condição de prosseguibilidade, porque justamente essa ideia toda do militar ostentar essa condição. Então, se ele perder essa condição no curso do processo, o processo tem que ser extinto sem resolução de mérito, né? Nós nos socorremos, na verdade, do Código de Processo Civil, porque está ausente uma das condições de prosseguimento regular do processo. E porque toda a ideia do crime de deserção é isso, é um crime contra o serviço e o dever militar, é um delito militar por excelência. Toda essa ideia de crime militar, que é um crime muito grave, porque atenta contra esses bens jurídicos tão caros. Então, o militar, se ele perder essa condição no curso do processo, não há razão de ser para o processo prosseguir. E uma outra coisa muito importante é que há a vedação do sursi para esse crime no nosso código. Então, como é que resolveria essa situação, né? Ele tem que continuar essa condição de militar. Aí, se ele perder essa condição de militar, ele vai para o presídio comum, então, cumprir essa pena? Como é que vai ser feito isso? Porque vocês sabem que o nosso código prevê que uma vez que o militar perca essa condição, ele fica sujeito, então, à legislação comum, à legislação de execução penal, à legislação civil que se fala, ele vai para um presídio comum, vai para uma vara de execução, vai ser aplicado a LEP, enfim. Ele não tem mais essa prerrogativa de cumprir a pena dele num presídio militar. Como é que fica essa situação? Então, o tribunal mudou o posicionamento, entendeu que não há problema se ele perder essa condição, continua, o processo segue normalmente, inclusive em sede de execução. Só que aí a saída deles foi o quê? Foi conceder chamar o sursi. De seguir normalmente já é até difícil, né? Pois é. Na prática, né, fica tão complicado. Vai decretar a gente revelia, que atua... você não vai encontrar a pessoa. Pois é. Fica uma situação muito nebulosa. Por isso que aí o nosso enunciado, eu vou até pegar aqui para ler para vocês. Peraí, deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Não deixei, mas tem o número do enunciado. Deixa eu achar aqui. Cid, você está com o enunciado aberto aí?
É o Tô sim. 5? Peraí, você Aham. tá com ele? Tô. Pode ler Quer pra que eu leia? gente? Quero, por Claro. favor. Ó, o 5 é: a condição de militar é necessária para o recebimento da denúncia, o prosseguimento do processo e a execução da pena nos crimes de deserção. Exato. Então, gente, esses enunciados, eles estão bem escondidinhos, tá? Lá na página do STM. Tem que entrar na Enajum. Aí tem que caçar lá onde é que está jornadas de direito militar e lá estão os enunciados. Eu acho interessante para a prova, para vocês fazerem o contraponto com a posição do STM e a posição dos juízes de primeira instância. Eu acho bem interessante. Eu não sei o que você acha, Cid. Até porque o posicionamento desse enunciado condiz com o posicionamento da maioria do Supremo Tribunal Federal, né? Então, aí que é o Exato. ponto. Exato. Então é bom vocês darem uma olhadinha nesses enunciados, está meio difícil de achar lá, mas vocês conseguem achar. E realmente essa condição de prosseguibilidade dá muito pano para manga. Então, aí o tribunal passou a aplicar, concedeu o sursi para aquele agente que pede a condição de militar no curso do processo. Então, a saída que ele criou foi conceder o sursi para aquela pessoa que se torna um civil, né, que pede a condição de militar. Então, basicamente, eu acho que essa é uma questão bem polêmica, que pode ser cobrada, e é bom vocês ficarem bem atentos a isso. Bom, eu até fiz um estudo, tanto no Superior Tribunal Militar quanto no Supremo Tribunal Federal, para ver a posição de cada ministro E a aí? respeito dessa condição de prosseguibilidade, né? Uhum. No Superior Tribunal Militar, excluído o presidente, né, que não vota, está 10-4 pelo prosseguimento. 4 ministros não concordam que tenha que prosseguir. Pensam como os juízes de primeira instância, né? Que é o ministro Matos, o ministro Lúcio, o ministro Farias e o ministro Benzi. Olha só, os Matos, militares. Pois é, eu os já ia militares. perguntar se não eram os civis. Não, o Benzi não, minto. É Matos, Lúcio e Farias, que são os 3 do Exército, né? E Sim. mais o ministro Coelho. Tá. Então, esses entendem que pensam como juiz de primeira instância que não pode prosseguir o processo se a pessoa praticar uma nova deserção, por exemplo, e tem que extinguir se ele for licenciado. Já no Supremo Tribunal Federal, tem uma questão muito interessante que cabe ao comentário aqui, que é sui generis. É 7-4 pelo não prosseguimento. Ou seja, para o processo e, se for licenciado, extingue o processo. Só que a distribuição que ficou nas turmas, em uma turma prossegue e outra não. Por quê? Olha só que interessante. Porque na primeira turma é 3-2 pelo prosseguimento. Enquanto que na segunda turma é 4-1 pelo não prosseguimento. Se você somar tudo, dá 7-4 pelo não prosseguimento. Sim, No final das sim. contas. Mas como é dividido em turmas e não foi Aí ainda para o acontece pleito. isso. É porque ele não foi afetado por pleno. Porque se chegar no pleno, provavelmente vai prevalecer esse entendimento. E eu vou ler aqui um pedacinho, bem rapidinho, para vocês verem qual é o voto da ministra Carmen Lúcia, no HC 167584, de 21 de maio de 2019. Olha só. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do artigo 457, parágrafo 3º do CPPM. Veja só. Ela fala exatamente... Bem na nossa linha, do denunciado. Que bacana, Então, isso é muito bom para os alunos usarem também como argumento, porque assim, o que a gente vê na prática também, né? A questão de resultados mesmo. É muito mais prático, que se extinga o processo, porque não tem razão de ser continuar processando aquela pessoa. Né? E isso gera uma situação complicada para a OM. Por quê? Muitas vezes eles querem licenciar aquele militar, aí ficam com medo de licenciar porque aí ele está respondendo a processo, vai ter um impacto, não sei o quê. Aí mandam um ofício para a gente. Doutora, pode licenciar, ele está terminando o tempo de serviço dele, eu posso licenciar? Só que o juiz, ele não pode se miscuir no mérito administrativo. A gente jamais vai poder chegar para o comandante e falar assim, não, comandante, pode licenciar ou não pode, porque isso não está afeto a gente. Isso está na esfera de discricionariedade dele. Então, o que a gente responde? Olha, nós não podemos opinar e tal, fica à vontade para fazer como achar melhor. Em linhas gerais é isso. Porque tem essa repercussão, o licenciamento do militar tem essa repercussão justamente por conta desse entendimento, né? Então, na prática, nós vemos que é muito mais fácil você terminar o processo ali do que continuar a prosseguir com o processo por conta dele, perdeu a condição, mas
o processo tem que seguir, nós temos que seguir a orientação do STM e tudo, porque no final, como é que isso vai operacionalizar esse cumprimento? Como é que vai ser? Então, essas questões são muito difíceis de se fazer na prática, né? Para efeito de prova, Verônica, desculpa, Cid, é melhor seguir o posicionamento do STM, porque vocês estão fazendo um concurso para o Ministério Público Militar, que a banca provavelmente segue o entendimento do STM, mas é importante vocês também colocarem o outro posicionamento. Vocês mostram conhecimento, né? Mas é importante, sim, vocês seguirem o entendimento do STM. E vai saber lá na prova oral qual é o entendimento também do examinador, né? Vai que o examinador concorda com o que o Supremo diz. Eu acho um pouco difícil, porque o examinador de processo penal é o ministro Péricles, né? E ele costuma ser bem... ele costuma ser bem conservador, ele não concorda. Então, por isso que eu acho muito importante que vocês estudem também o posicionamento dos examinadores. Vejam as produções literárias deles, vejam o que eles pensam sobre o assunto, porque eu percebi, Cid, na prova oral do Ministério Público Militar anterior que eu fui assistir, que eles perguntavam muito assim, mas o que você pensa sobre isso? Né? Só que, lógico, o examinador, você pode até falar o que você pensa, mas você tem que também puxar a sardinha pro lado dele, ele quer ouvir o posicionamento dele ali. É lógico. É mais fácil falar o que ele quer ouvir. Aham. O ministro Péricles entende pela inexistência de condição de prosseguibilidade. É isso mesmo, Fernando. Ele é muito conservador no posicionamento, então vocês têm que pensar assim. Interessante também a gente fazer uma referência aqui, Mari, ao parecer da AGU, recente, né? Uhum. Da possibilidade de licenciamento quando a pessoa não está mais prestando serviço militar obrigatório, né? Uhum. É verdade. Inclusive, o processo, para quem quer anotar, o processo administrativo que tem esse parecer é o processo 400.012.597/2011-93. Este é o processo que gerou o parecer. Uhum. A DPU invoca bastante isso, e é importante vocês saberem mesmo para a prova, porque pode cair de repente, vocês têm que saber, né? Mas a questão da deserção, gente, vocês têm que saber que tem muito detalhezinho, tá? Muito detalhezinho. É bom vocês olharem até os últimos julgados do STM, porque desde que mudou essa composição, assim, de que eles mudaram o entendimento, tem sido meio constante esse posicionamento. Você elencou aqui os ministros que pensam de forma diferente, até me causou surpresa, porque eu não sabia que os ministros do Exército tinham esse posicionamento, mas é bem interessante, né? Pois é. Bem interessante. Eles seguiram todos uma mesma linha, né? Pois é. E do Exército, né? Uhum. Talvez já visualizando, porque assim, eu sempre analisei assim, a deserção é uma coisa engraçada, porque assim, por esse entendimento que vem sendo adotado pelo STM de um tempo para cá, é uma relação que nem a força quer continuar, nem o militar quer continuar, eu ia falar e ainda isso se agora. paga por isso. Porque aí o militar, ele fica lá... O que acontece normalmente? Aí a gente tem que fazer audiência de custódia, uma vez que ele é preso, né? Ou se apresenta voluntariamente. E aí faz audiência de custódia, tá? Aí ele fica solto. O que ele costuma fazer normalmente? Ele consuma uma nova deserção, porque aquele problema que ocasionou a primeira deserção persiste. Então, normalmente, ele alega problemas familiares, problemas financeiros, ele precisa ajudar a família, enfim. Então, esse problema continua e ele consuma outras deserções e aí vai prorrogando. Porque a OM também, quando ele se apresenta voluntariamente, ele é reincluído, não quer licenciá-lo porque ele está respondendo a processo, e vira essa bola de neve, né? Então é muito complicado para a própria OM, porque fica com aquele militar lá, não quer trabalhar, a OM também não quer que ele continue, e ficam segurando por conta do processo. Então o mais tranquilo seria realmente ele perder essa condição, ser licenciado, extinguir o processo e acabou. Não, é verdade. Bom, deixando essa condição de prosseguibilidade agora um pouco de lado, a gente já acho que falou bastante dela, já deu para entender a noção geral dela, né? Sim. A gente tem que falar um pouquinho do procedimento em si. Você até já comentou que ele é bem diferente do procedimento ordinário, até o número de testemunhas é menor. E o interessante, o processo de deserção dificilmente tem testemunha do MP. Era isso que eu queria muito falar, Cid, porque trouxeram esse questionamento, tá? Porque que acontece? Como o termo de deserção, ele já é aquele instrumento hábil, já tem ali... Porque é aquele documento válido, olha... Ele se ausentou por mais de 8 dias, consumou a deserção, pronto. Então, o que vai acontecer? A defesa agora vai provar as razões pelas quais aquele militar cometeu esse crime, ele se ausentou. Então, vai trazer esses argumentos, vai trazer testemunhas, enfim, vai trazer documentação que comprova essas alegações e tal. Mas, o código, ele prevê no artigo... Peraí que eu anotei aqui.
Que eu fiz aqui uma salada, muito bom. assim, de que eu tinha colocado. No artigo A Yara tá falando... 455, pronto, 455, parágrafo 1º, vamos lá dar uma olhadinha do CPPM, tá, gente? 455, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: reunido o conselho, isso aqui na parte do conselho do processo de deserção de oficial, mas vale para os outros. Reunido o Conselho Especial de Justiça, o presidente seguindo-se o interrogatório do acusado, que agora também a gente tem que falar sobre isso, sobre a inversão do interrogatório também para o rito da deserção, né? Que na prática isso quase não ocorre, porque a DPU normalmente, a DPU que normalmente é quem faz a defesa, o primeiro momento que ele vai ter contato com aquele agente do crime, com o réu, é nessa audiência. Então, ele não tem elementos para pedir logo que o interrogatório seja invertido, porque ele quer falar com o acusado, ele quer ouvir as testemunhas. Às vezes ele fala, não tem testemunhas, vamos interrogar logo, eu preciso falar, então interroga primeiro. Ele pede a inversão. Acontece muito. Ele pede a inversão da inversão, né? A DPU Exato. aqui no Rio pede a inversão da inversão. A inversão da inversão. Então, porque ele não tem elementos nenhum, ele precisa falar primeiro com o acusado, precisa buscar essas testemunhas. Aí, para não frustrar o ato que já está montado, porque normalmente a deserção, o rito, vocês vão ver, é uma audiência única ali, uma audiência una, que normalmente não ocorre porque a DPU não teve esse contato, vai precisar rolar as testemunhas, não traz as testemunhas logo. Aí ele pede a inversão, pede para que o interrogatório seja feito. Então, ouvindo as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a defesa poderá oferecer prova testemunhal. Então, nesse caso aqui, ele fala testemunhas arroladas pelo Ministério Público e fala que a defesa pode oferecer testemunhas até o número de 3, que serão arroladas dentro do prazo de 3 dias, ouvidas dentro do prazo de 5 dias. Bom, o que quer dizer aí? Ele não diz o número de testemunhas do Ministério Público, ele diz que o Ministério Público pode arrolar testemunhas. Mas, gente, se está previsto 3 para a defesa, pelo princípio de paridade de armas, tem que ter 3 para o MP. O que acontece, Cid, é que a pergunta que me foi feita é a seguinte: será que não era melhor, não foi nem quando, será que não era melhor o MP poder arrolar 6 testemunhas utilizando a regra do rito ordinário, já que não há previsão para o MP? Gente, eu discordo, porque se isso daqui é um rito, a ideia é um rito sumaríssimo, é um rito com concentração de atos, é um rito mais abreviado. Como é que você vai permitir? Primeiro que na prática quase não tem. O MP, eu presenciei um caso que o MP ofereceu uma denúncia, que foi de oficial. Eu não sei se o seu foi de oficial, nesse que ele arrolou. Até foi de responsabilidade, curioso. Teve uma. Pois é, arrolou uma testemunha. Então, o MP pode arrolar testemunha, mas eu entendo que são 3 testemunhas, porque se a defesa pode 3, o MP também pode 3 pelo princípio de paridade de armas. É igual lá no rito ordinário, quando fala que o MP pode arrolar 6 e a defesa pode arrolar 3. Que isso não se aplica, a defesa pode arrolar 6, porque tem que ter essa paridade de armas. Então, um pode uma coisa, o outro pode a mesma coisa, não pode ter diferença, né? Então... sempre quando eu vejo esse artigo lá do procedimento ordinário, eu fico pensando como é que o legislador na época conseguiu pensar isso. Não sei também. Em 1969, né? Sei lá qual que era a cabeça. Porque a defesa pela metade do MP, né? Pois é. É surreal, mas lógico, ninguém aplica isso. O nosso código, assim, os nossos códigos, eles têm umas previsões que às vezes você lê e fala, meu Deus, onde o legislador estava com a cabeça, de fato. A questão do réu ser interrogado de pé, essas coisas, essas bizarrices, né? Porque acontecia essa questão... Acontecia. Você sabe que eu estou preparando um trabalho justamente de todas as não recepções do Código de Processo Penal Militar. Nossa, vai ter muita coisa para falar. De tudo que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Muita coisa, Cid. Que legal! Para você ter uma ideia. É porque, na verdade, o Código de Processo Penal Militar é de 1969. Tem uma Constituição no meio entre o Código de 69 e de hoje. E o Código Penal Militar não teve a reforma de 84 também. Então, aí tem outro problema também, né? É verdade. Então, essa análise da recepção pela nova ordem constitucional, a gente tem que fazer direto, né? Em vários incisos. A gente tem que fazer direto e realmente chama a atenção para quem está estudando pela primeira vez penal militar e processo penal militar. Eu lembro quando eu comecei a estudar os códigos, eu ficava, nossa, mas é muito diferente. Primeiro que tudo, né? Rito, tudo, absolutamente tudo é diferente. Mas você vai pensar na cabeça do legislador, tem muitas coisas. Lógico, o CPM, por exemplo, teve vários institutos à frente de seu tempo, mas muitas coisas. Intimação por telefone. Pois é. Várias intimação coisas. por telefone estava no Código de 1969, olha só que interessante. Mas muitas coisas realmente não foram recepcionadas e vocês têm que saber direitinho o que foi, o que não foi, para na hora da prova e também na prática, no dia a dia, né? Vocês não invocarem um artigo que não foi recepcionado para não ficar muito feio, gente. E tem gente que às vezes lê ali e não está familiarizado, nós sabemos, né? Porque tem pessoas que não militam na área e aí vão se arvorar na área e pegam o código e pá, coloca aquele artigo. Então,
Tem que ler realmente. E aí, já puxando o gancho, Cid, para essa questão de recepção, não recepção, eu queria também conversar com você, um assunto que eu acho legal, essa questão da prisão do desertor, a prisão de 60 dias, né? A prisão Prisão automática. automática. Isso, que foi Guilherme. muito debatida na época, muito debatida. E aí era muito aplicada também, Era. né? Não sei se ainda não é, né? Mas acho que Aqui no bem. Rio Não, é. acho que não. Pelo que a gente tem conversado, acho que bem menos, né? Ó, estão colocando aqui, o professor Sidney vai preparar o caminho das pedras. Ó, você vai ter que passar depois para a galera esses artigos aí que não foram recepcionados. Ó, a tabela, os artigos que não foram A tabela eu vou passar recepcionados. logo. Tá aumentando, gente. Isso daí, assim, olha só, os artigos que não foram recepcionados, assim, é que é um trabalhão, gente, que eu tô fazendo comentários do CPPM. Então, a gente vai, conforme vai andando, vai percebendo o que não foi e até justificando por que não foi. Uhum. Mas, assim, só de cabeça a gente já sabe que tem vários. Sim. Vários. Deixar o preso incomunicável, por exemplo. Tá lá, isso a gente até tinha falado numa outra live lá. Tem muitas coisas, essa questão da incomunicabilidade do preso ou da prisão lá do indiciado, né? Aquela prisão administrativa, que aí tem aquela discussão em crime propriamente militar e tal. Então, é bem interessante vocês olharem e com muito cuidado, né? E ter uma bagagem doutrinária também para sustentar algum posicionamento na prova, principalmente, porque tem muitos autores, por exemplo, nessa questão da prisão, que advogam uma tese que sim, que ele pode ser preso administrativamente, tudo mais, só tem que ver com bastante cuidado, no crime propriamente militar. E não se sabe o que é crime propriamente militar, porque não há uma lei prevendo, há só construções doutrinárias. E tem muita discussão sobre o que é crime propriamente militar, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Ó, tabela e artigos que não foram recepcionados. Cid, daqui a pouco você vai ter bastante trabalho, mas é bom, em prol dos alunos, é bom. Né? Não, é bom que a gente estuda também de novo, né? E sempre tem questões na prática que fazem a gente estudar, conversar, debater sobre. Exatamente. E a gente está sempre conversando, né? Nós dois estamos sempre conversando sobre essas coisas diferentes para ver se a gente acha um ponto comum, né? Para a gente poder resolver com uma lógica sistêmica. Eu sempre fico preocupado com a lógica do sistema. Né? Porque às vezes você faz uma interpretação meio legalista, meio direta da lei assim, daí dentro do sistema fica totalmente... tudo. Cid, essa questão da interpretação legalista, isso é importante para os militares que estão aqui assistindo, tá? Porque muita gente olha, tá escrito na lei, então tá previsto, é isso. Não é, gente. Tem que analisar, lógico. Primeiro a filtragem constitucional, né? Que isso é básico. E depois analisar com muito cuidado e tudo mais. Então, não é assim, tá escrito na lei e é isso. É importante trazer isso à tona porque a gente vê muito isso, né? Às vezes passam umas coisas lá que eu fico pensando, meu Deus, então tem que ter uma análise. Sim. Perguntaram aqui, Cid, só um pouquinho, perguntaram se cabe transação penal no abuso de autoridade, não, no abandono de posto, né? Bom, vou até perguntar. Transação penal, né? Pois é, eu até perguntar a sua opinião com relação... Não, acho que ele quis falar, de repente, do acordo de não persecução penal. O que eu entendo, né? E o Cid, a gente tem um posicionamento jurídico muito parecido. Porque a gente entende pela não aplicação desses institutos, né? Do direito comum e da legislação extravagante. Porque, primeiro, que as penas no CPPM já são muito pequenas. E a maioria dos crimes, aliás, todos os crimes atentam contra a hierarquia e disciplina. Ou de uma maneira direta ou com uma maneira indireta. Então, é muito temerário, a meu ver... Eu queria até que você falasse qual é o seu posicionamento, que eu sei que é o mesmo, mas justificasse com as suas palavras. Eu acho muito perigoso ficar aplicando esses institutos na seara do direito penal militar. Porque é uma outra estrutura. O estamento militar ele é todo calcado nos princípios de hierarquia e disciplina. Todo o código é voltado para isso, inclusive a parte especial, a estrutura dos crimes, os bens jurídicos tutelados. Então, no Código Penal Comum, o primeiro bem jurídico é o direito à vida. No nosso já não é. Que são os crimes contra a segurança externa do país. Então, tem que analisar com muita cautela. Eu entendo que não. Lógico que para tudo no direito tem vários posicionamentos. Tem juiz que aplica, enfim. Né? Tem juiz que está aplicando acordo de não persecução penal para desertor, não sei se você está sabendo. Meu Deus, não. Não, mas fala, Cid, qual que é o seu posicionamento? Você pensa assim também, né? Exatamente, o meu posicionamento é muito parecido com o seu nesse sentido, até porque eu acho que, vamos lá, é uma justiça especializada, tem institutos próprios, né, tem princípios próprios, e isso foi escolha do legislador, constitucional, inclusive, da existência dessa justiça especializada. Então, eu não vejo como você abrir a porteira e for aplicar todos os institutos do processo penal comum no processo penal militar, porque você desvirtua a própria índole dele. Sim. A própria razão de existir do processo penal militar é justamente porque o tratamento é diferenciado.
Não há Não é o mesmo. lacuna, não há lacuna, Não. é uma previsão legal completamente distinta. Então, o artigo 3º do CPPM, ele veda justamente, ele esbarra aí, não tem lacuna, fere a índole de processo penal militar. Então, eu entendo pela não aplicação também. Então, aí empatamos. Mas vamos voltar para a prisão? Faltou de falar da Vamos. prisão. A prisão de 60 dias lá, tá no artigo 453, né? Acho que é 453. 453. Deixa eu ver aqui. É Peraí, o deixa eu ver. 453, né? Que Isso. foi aplicado muito. O STM até um tempo atrás defendia, inclusive, a possibilidade de se permanecer por 60 dias preso, né? Mas, assim, o que ele mudou é que antes, assim, era uma prisão automática. Era ex libris, a pessoa se apresentava ou era capturada e ficava 60 dias direto, sem precisar fazer nada. Hoje em dia, já pelo menos, você tem que analisar essa prisão e ver se é caso de converter essa prisão do desertor em prisão preventiva. Né? Então, tem que ter os requisitos da prisão preventiva para você poder decretar ele continuar preso. Uhum. Acho que até em consonância com a própria Constituição Federal, né, Cid? Porque não tem como você manter uma pessoa presa, praticou o crime, 60 dias preso, se não for julgado nesses 60 dias, aí sim é colocado em liberdade. Não existe isso. Você tem que analisar primeiro os requisitos da prisão. Então, há como converter em preventiva? Ok, converte. Se não há, tem que colocar em liberdade. Não tem como fazer outra interpretação. Tinha até uma súmula do STM que foi cancelada, que tratava sobre a prisão de 60 dias. Só para vocês saberem, tá, gente? Não precisa nem ver a súmula nem nada, porque o que foi cancelado, revogado, vocês esquecem. Né? Muita informação. Existe o entendimento do Superior Tribunal Militar que você tem que converter em prisão preventiva se for o caso, e os 60 dias fica sendo o limite da preventiva. Sim. Né? Existe ainda um posicionamento nesse sentido, o que me parece também não muito lógico, porque a prisão preventiva não teria limite, né? Não, porque, lógico, enquanto tiver os requisitos, persiste, não existe isso. Mas é bom você trazer à baila essa questão para eles saberem o posicionamento do tribunal com relação a isso. Eu entendo que se há os requisitos, mantém a prisão. Se não há, tem que revogar a prisão. Não há como. Até 60 dias não tem prazo, né? É difícil também mensurar isso. Tem que analisar o caso concreto e ver se as condições persistem ou não. Até porque você estava transformando o crime de deserção em crime hediondo no CPM, né? Porque era o único crime que tem isso. Então, o que me parece, só por eu ter dito isso, já me parece que é ilógico, né? Então, quer dizer que num homicídio não tem, mas numa deserção sempre teria. Pois é, para ver qual é a lógica do legislador né, penal militar e processual penal militar, que a deserção é um crime tão grave que aí teria toda essa vedação e essa questão de ficar preso por 60 dias. Então, eu entendo que é inconstitucional e a gente tem que fazer essa filtragem realmente para poder aplicar a lei no caso concreto, né? Eu, assim, acho difícil hoje em dia que isso permaneça, que alguém ainda faça isso, mas é bom a gente alertar aqui, porque como está previsto no código, pode ser que alguém pense assim, tá escrito, né? Aquela coisa, tá escrito, tem que cumprir. Então, tomem sempre muito cuidado. Assim, só como curiosidade, a deserção, antigamente, ela era julgada no quartel, né? Uhum. Eram os conselhos de tropa, né? Toda a ideia da deserção. A deserção, ela tem tanta coisa específica, assim, uma origem histórica. É o crime propriamente militar, mas é o crime militar por excelência que eles falam, né? Quando se pensa num crime militar, se pensa na deserção primeiro. Agora, é engraçado, né? Porque a gente vê essa questão tem que ser militar para continuar a ser processado e tudo mais, se entende tudo isso. Aí a questão também da competência do juiz ou dos conselhos, quando perde a condição de militar, tudo isso que foi levantado. Então, o que eu queria trazer para os alunos, sempre na hora de raciocinar com um pensamento mais conservador, tomando cuidado para os dispositivos que foram recepcionados ou não, né? E também pensando que o posicionamento do tribunal é sempre pela competência dos conselhos, que já também fizeram esse questionamento com relação à deserção, né? Se fosse prosseguir o processo e ele sem a condição, ele tendo perdido essa condição de militar, haveria alteração da competência do órgão julgador? O tribunal entende que não, tem a súmula 17 e tudo mais, enfim, para a gente trazer aqui. É importante isso que você falou, que para quem está fazendo o concurso, é muito importante você ter essa visão mais conservadora. Sim. Pra fazer o concurso do MP ou o concurso depois para Juiz Federal da Justiça Militar, essa visão mais conservadora. Para quem vai fazer a pós, por exemplo, daí na pós a gente discute mais todas essas vertentes e aprofunda mais a ideia de por que um é tão diferente do outro. Né? Então, a pós direito militar tem esse lado para você poder aprofundar o estudo até e discutir todos os argumentos possíveis. Para o concurso, para o Ministério Público Militar, que é o mais próximo aí,
você adota a posição mais conservadora, aquela que o tribunal efetivamente utiliza, né? Uhum. Mas é importante conhecer o Após porquê do outro é lado, né? bom. Após é bom porque a gente tem um leque ali de discussões, né? Pode trazer vários casos concretos também. Então, é muito bacana, porque eu, Cid, na minha época de estudar, eu acho que você também, a gente não tinha quase nenhum curso voltado para a área, agora tem mais cursos. Então, é interessante fomentar o debate, né? Que nem Nós esses dias... teremos, Hã? no concurso de juiz federal, nós vamos fazer um. Vamos. Até vamos avisar já, gente, que muita gente me perguntou, eu já falei. Daqui a uns 5 anos a gente pensa que vai abrir o concurso, né? Aproximadamente, assim, nós temos essa projeção. E eu e o Cid, a gente quer abrir um curso preparatório para esse concurso de juiz federal. E, assim, vai abordar uma série de coisas que, como a gente já passou pelo caminho das pedras e já verificou também algumas deficiências, né, na nossa Já preparação, sofreu? já sofreu, a gente vai evitar que vocês sofram. A gente quer trazer as soluções. Então, está sendo pensado com muito carinho. Eu e o Cid, a gente tem vários projetos, inclusive o nosso seminário, né? Que, se Deus quiser, vai ser feito. Não sei, esse ano tá tudo tão incerto, né? Muito Mas o complicado, nosso né? CEADIM E ano passado foi um sucesso, a gente queria muito fazer esse ano. Já tínhamos até todos os palestrantes, né? Já tínhamos pensado nos palestrantes, conversado já com os patrocinadores. Mas se não for esse ano, vai ser ano que vem e os nossos projetos serão tocados e vai ser ótimo. É verdade. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar, né? Porque o tempo passa. Daqui a pouco, senão o Insta corta a gente, né? É verdade. Então, só relembrando, então, essas lives que nós estamos fazendo é para apresentar a pós de Direito Militar do CBP Júri, é por isso que a gente está no Insta do CBP Júri. Eu sou coordenador do curso de Direito Militar, a Mariana é professora, tanto do online quanto do presencial. Então, vão lá, no presencial quando puder, né? E vocês vão ver a gente bastante lá, passando o sábado com a gente, conversando sobre direito militar. Eu quero agradecer muito, Mário, a tua participação aqui. É muito bom te ver. Já faz um tempo que a gente não se vê, né? Faz muito tempo. Trancado. A gente não se vê mais nem na auditoria, agora também não se vê fora dela, porque também estamos trancados em casa por causa desse negócio de coronavírus aí. Mas é muito Verdade. bom te ver e continuamos com a live. Obrigado, pessoal, pela participação. E a gente se vê na próxima. Amanhã, vou lembrar, amanhã eu tenho live, o Fernando Teres está ali dando tchau ali. Amanhã a live é com ele e nós vamos falar do sistema acusatório no processo penal militar. Ah, que Então, bacana. amanhã a gente vai Ótimo. ter uns comentários sobre isso. Mari, Cid, obrigado. eu que queria agradecer muito, foi um prazer. E a gente tem tanto assunto para falar, mas nessas Se lives deixar, tem que que fica ser. mais 5 horas Pois falando aqui. é. Não, e aconteceu já em outras lives, de eu estar falando, cair, cortar, às vezes eu voltava, às vezes eu não voltava. Eu imagino que com você é a mesma coisa, porque é pouco tempo, né? Mas é interessante para os alunos saberem quais são os debates, saber conhecerem o corpo docente, conhecerem os professores. E a maioria do pessoal que está acompanhando, dos seguidores também, é pessoal que está estudando para o concurso, que também é muito bom fazer uma pós que conta como título no concurso, né? Isso é excelente. E você agrega esse conhecimento para você, para o seu trabalho, para o concurso, enfim, é sempre uma coisa que enriquece o seu currículo. Então, eu queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui falando com você. Faz muito tempo que a gente não se vê mesmo, toma nosso cafezinho no gabinete, né? Não conversa. Verdade. Mas, se Deus quiser, em breve faremos isso. E eu queria agradecer também a todo mundo que está participando. Quaisquer dúvidas que nós não tenhamos conseguido responder aqui, podem mandar para a gente pelo direct. O Cid vai postar depois a tabelinha, que alunos adoram tabelinhas, né? E estão perguntando que horas vai ser a live amanhã, 7h30 também? 19h30. É 19h30. Terça, quarta e quinta, sempre às 19h30. Tá, eu queria agradecer também a presença do Fernando, da Natasha, da Leila, de vários amigos queridos que estão aqui, prestigiaram a gente nesse bate-papo, tá? Obrigadão, gente. Uma boa noite. Boa noite. Um beijo a todos. Beijo no Iel. Beijo, assim. Tchau. Tchau.